Vamos trazer aqui a Lídia Freitas. Ela é cientista política e também consultora política eleitoral. Vamos conversar com a Lídia, ela já está aqui com a gente. Lídia, seja muito bem-vinda aqui à nossa programação na BMC News. Obrigada, boa tarde. É um prazer estar aqui na BMC mais uma vez para conversar com vocês. Lídia, eu até quero conversar contigo sobre essa questão da prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, mas surge nessa segunda-feira essas falas, né, do Castelo Branco, que já foi presidente ali da Petrobras. Ele primeiro teria dito, né, em um grupo de conversas de WhatsApp, isso foi confirmado para o portal de notícias, e agora já tem um andamento, inclusive, né, de oposição pedindo para o STF a guarda desse celular, em que, na época, o então presidente da Petrobras, o Castelo Branco, em conversas ali, né, teria mensagens nesse celular que poderiam comprometer, incriminar Bolsonaro. Até a sexta-feira passada, o que a gente tinha era essa questão da prisão do ex-presidente, do ex-ministro, né, Milton Ribeiro, né, do impacto que isso poderia causar. E eu vou chegar nessa parte, mas primeiro eu quero trazer essa que é mais quente, que está no momento agora, né? Até que ponto surgirem mensagens de lá de 2019, do então presidente da Petrobras, que ninguém tem conhecimento ainda do teor dessas mensagens. Mas até que ponto isso pode pesar ainda mais do que o que a gente viu com essa prisão do ex-ministro Milton Ribeiro na recandidatura do presidente Jair Bolsonaro? De mãos atadas é que não deve estar o governo agora, que deve estar se movimentando ali nos bastidores, né, para poder articular em relação a isso. Mas como que você vê essa questão também de mensagens que podem surgir incriminando o presidente Jair Bolsonaro por parte do então presidente da Petrobras, do governo dele, que foi o primeiro presidente da Petrobras do governo Bolsonaro? Sim, com certeza, principalmente porque a Petrobras é uma espécie de fonte inesgotável de problemas para o governo, né? Mas essa fala dele acaba trazendo uma preocupação maior para o governo, porque parece uma avalanche de denúncias, de informações negativas. Parece que depois do que aconteceu com o ex-ministro, todo mundo agora vem trazendo isso. Isso acaba também, de um outro lado também, que é outra questão negativa, é fortalecendo essa narrativa do presidente Bolsonaro e de seus apoiadores de que eles estão sofrendo perseguição. É como se fosse oportuno, já que aconteceu o problema com o ex-ministro, aí vem outro agora dizendo que também tinha problemas com ele, e diz, esse problema era em 2019, por que está acontecendo agora em ano eleitoral? Isso traz uma dúvida e uma instabilidade. Para o eleitor que está indeciso ainda, já que a gente está em pré-campanha, mas as últimas pesquisas dizem que 70% dos eleitores dizem que já estão decididos, para quem ainda está confuso, isso pesa muito negativamente, porque diz assim, já começou uma avalanche de pseudo-escândalos, de problemas, então o governo realmente não é corrupto, como sempre disse, ou são fatos isolados, são pessoas específicas que cometeram esses supostos ilícitos, até onde o presidente estava sabendo, o que está acontecendo. Então, nesse fato, desse revelado, tem essas duas questões. E tem também até que ponto ele pode provar o que ele está dizendo, porque se ele afirma que entregou o celular que continha esses dados para a Petrobras, então cadê a cadeia de evidências agora? Essas provas ainda existem, esse telefone foi preservado com todas as informações, é possível do ponto de vista jurídico provar que elas são verdadeiras? Então, ao mesmo tempo que isso traz um peso grande nessa fala do governo de que não é corrupto, de que não tolera corrupção, e que se junta com o peso do problema do ex-ministro, também, para o outro lado, também fortalece essa fala de dizer, não, nós estamos sendo perseguidos. Então, na verdade, é um fato político, sim, porque envolve atores políticos, mas a gente ainda não consegue entender muito bem qual é o peso dele, se isso pode ser positivo ou negativo para o governo, né? De imediato, soa negativo, mas aí vai depender de como o governo vai reagir, né? E o presidente Bolsonaro vai reagir a isso, e como a própria fala dele, do ex-presidente da Petrobras, pode se sustentar, para além do ciclo de notícias, digamos assim.
Agora, Lídia, deixa eu te perguntar uma coisa, né, ainda sobre toda essa questão do presidente Jair Bolsonaro. Como é que você vê a popularidade dele dentro da própria rede bolsonarista dele? Né? Porque ele era uma pessoa que em 2018 ele veio muito na lógica de vou combater a corrupção, né, o PT né, corrupto, enfim, sou anti-PT. Mas aí começa a ter cada uma dessas polêmicas, por exemplo, que ia colocar a cara no fogo pelo então ministro Milton Ribeiro, aí agora essa lógica, né, do Castelo Branco falando que tinha como incriminá-lo, sem contar tantas outras polêmicas de antes. Então, ele está desgastado dentro da própria rede bolsonarista, na sua visão, vindo para essa eleição de 2022? Olha, a rede bolsonarista, eu tenho a impressão de que ela se alimenta de polêmicas, né? E a fala do presidente para essas pessoas, que a gente chama de eleitorado cristalizado, né, são os seus militantes, ela parece reforçar isso. Quando ele coloca, nós estamos sendo perseguidos, como ele colocou no último fim de semana, ele começou dizendo, se a corrupção, sim, é um fato isolado e vai ter que responder. Mas aí ele volta atrás e diz, não, não boto mais minha cara no fogo, mas boto minha mão no fogo. Ou seja, ele coloca, ninguém pode provar. Então ele continua alimentando essa rede dele com essa ideia de que não, de que nós somos íntegros, né? E se cometeu alguma corrupção, foi um fato isolado e vai ser punido. Tanto que ele fala repetidamente que essa investigação prova que ele não interfere na Polícia Federal, né? E uma série de outras justificativas que ele coloca, que a gente sabe que ele está falando para os seus, né? O eleitor que não é bolsonarista está vendo isso com olhos muito atentos, né? Será que sim, será que não? O desenrolar disso é culpado ou não é? Infelizmente, a opinião pública vai contra a ideia da lei que diz que se é inocente até que se prove o contrário. Na opinião pública, não. Você está, no que a gente diz, na boca do povo, você já tem a culpa e é necessário que prove que você não tem. Então, até então, na opinião pública, o ex-ministro, sim, tem alguma coisa errada e tem alguma coisa a responder. Mas, para os próprios bolsonaristas, eles ainda se mantêm unidos nessa corrente de dizer sim, o governo não é corrupto e não tolera esse tipo de corrupção. Isso aconteceu com um elemento específico do governo, que inclusive nem faz parte mais do governo, então vão se sustentando nessa ideia. É claro que eu estou falando do bolsonarista de fato, aquele que acredita em absolutamente tudo que for dito, de que está com o presidente para onde ele for e o que ele fizer. Né? Não estou falando daquele eleitor que foi para o Bolsonaro porque é antipetista, anti-Lula, ou porque estava muito insatisfeito com todo o resto. Né? Esse não. Esse vê com bastante ressalva o que está acontecendo e começa a desconfiar, sim, que tem alguma coisa de errado dentro do governo e que não é 100% ilibado, como dizia, totalmente contra o PT, somos totalmente honestos, aí vê com desconfiança, sim. Uhum. Agora, falando um pouco sobre essa questão dessa operação, inclusive, que resultou aí nessa prisão preventiva do Milton Ribeiro, né, existe uma preocupação por parte ali de 15 delegados, mais ou menos, ali da Polícia Federal, né, de uma certa retaliação por parte do presidente Jair Bolsonaro, ou delegados esses que já foram retaliados ali em algum momento por investigações que vão de encontro aos interesses do governo federal. Eu queria entender um pouco a tua opinião, o teu ponto de vista relacionado a isso. Você concorda que isso realmente possa acontecer ou não? Como que você tem visto essa questão? Qual que é a tua opinião em relação a isso? Esses delegados já foram punidos por assuntos da mesma alçada, de que desagradaram ali o governo em algum momento. Então, queria entender o teu ponto de vista relacionado a isso, considerando que, inclusive, existe já uma certa repercussão também de uma interferência do presidente Jair Bolsonaro nesse caso, nessa operação, porque ele estava ali nos Estados Unidos, junto com o ministro da Justiça, onde a Polícia Federal segue ali sob os cuidados, só que segue abaixo ali do ministro da Justiça. Ele estava nos Estados Unidos bem no dia em que essa operação estava acontecendo, né? Então, qual que tem sido a tua visão e a tua opinião relacionada à possível retaliação e também intervenção do presidente Jair Bolsonaro nessa operação?
Embora o próprio ministro tenha dito hoje pela manhã que não tratou desse assunto com o presidente, mas é óbvio que são questões assim, a portas fechadas, isso é algo que ninguém nunca vai saber se ele realmente tratou ou não. Mas, do ponto de vista estratégico, não é inteligente que ele tenha algum movimento nesse sentido agora. Com relação a esses outros delegados, isso foi diluído ao longo do tempo de mandato, só que nós estamos a mais ou menos 90 dias da eleição. Então, fazer uma interferência dessa natureza é um grande tiro no pé, porque ele vai chamar mais atenção ainda. Porque qual é a questão? Nós estamos no meio de um nascimento de um escândalo político, as pessoas já chamam escândalo do MEC, né? Então, tem uma teoria chamada teoria social do escândalo, que explica como é que o escândalo vai funcionar. Esse seria um escândalo financeiro, né, interferências financeiras. Só que o fato político só vira um escândalo de fato se houver, dependendo da movimentação dos atores envolvidos e da repercussão midiática disso, se isso vai ganhar força ou não. Então, como ainda é uma suspeição, o ministro já foi solto porque não haveria possibilidade dele interferir em destruição de provas, etc. Ainda não há provas consistentes totalmente. Então, é possível que esse escândalo se dilua até chegarmos na fase quente da eleição, que a gente chama, que é em agosto. Mas isso vai depender do movimento dos atores envolvidos. Então, se o presidente Bolsonaro toma essa atitude de realizar alguma interferência direta e visível, porque nesse momento todos os olhos estão em cima dele, tanto dos próprios membros do governo, dos outros poderes e da imprensa, né? Se ele toma essa atitude, tanto para interferir ou para retaliar, ele está criando o escândalo propriamente dito. E no momento frágil que nós estamos, em que os dados da pesquisa dizem que as coisas não estão mudando muito e eles estão caminhando para uma batalha muito complicada, então seria realmente um tiro no pé e muito grande. Seria uma admissão de derrota, seria dizer, eu vou fazer o que eu quero e não interessa a eleição, porque ele fazendo isso fatalmente, mesmo há 90 dias, as pessoas não iam esquecer tempo suficiente, ele teria muitos problemas para ser reeleito caso fizesse isso. Ou parte direto para a ruptura institucional, como ele gosta de ensaiar nas falas, como fez no último fim de semana em viagem, mas que a gente vê que até agora são falas, né? Ele sabe que não tem apoio institucional, como alguns colocam, apoio das Forças Armadas, já declararam em ocasiões que não apoiam esse tipo de movimento. Então, é uma fala, mais uma fala, como a gente conversou agora, para os seus próprios militantes e apoiadores. Então, eles sabem de forma inteligente que fazer isso nesse momento não traria nenhum tipo de resultado útil. Por quê? Porque o próprio movimento do pseudo-escândalo pode ser enterrado daqui para a semana que vem. Podem surgir fatos novos, como a gente começou falando agora, já tem outro fato com relação à Petrobras. Então, isso pode ser modulado na opinião pública. Até o fim da semana, por exemplo, a gente sabe como é que funciona esse momento pré-eleitoral, que é uma efervescência de notícias. Então, esse seria um movimento de pura vaidade. A gente sabe que o presidente tem esse traço muito forte, mas a 90 dias da eleição, eu acredito que o grupo dele, a gente fala o presidente, mas tem um grupo inteiro que pensa essas questões, mas o grupo dele, eu acredito que seria muito mais inteligente de não fazer isso nesse período pré-eleitoral. Agora, Lídia, perguntando um pouco ainda sobre esse cenário eleitoral que a gente vê se desenhando, como é que está o Lula nessa disputa, nesses últimos, 3 semanas, 2 semanas, que a gente tem visto aí o Bolsonaro cada vez mais aí tendo vários problemas, né? O presidente da Petrobras mudou de novo, gasolina está disparando, o Milton Ribeiro teve toda a questão da história de coloco minha cara no fogo, aí não vou colocar também minha cara no fogo, aí agora o Castelo Branco falando que tem como incriminá-lo. Como é que o Lula está nessa disputa? Porque a gente viu no mês passado, nas pesquisas de intenção de voto, o jogo ali, a diferença caindo ali até que razoavelmente, a favor do presidente Jair Bolsonaro. Como é que você está vendo agora esse cenário se desenhando conforme a gente vai avançando aí para as eleições desse ano?
A última pesquisa do Datafolha aponta que as coisas se mantiveram um pouco niveladas, mas tem uma distância muito grande, de 19 pontos, né? Inclusive com a possibilidade de o Lula ganhar no primeiro turno, que na verdade é mais uma informação midiática, né, para chamar a atenção, porque isso é na hipótese de que a eleição fosse hoje, e não é, né? Felizmente para um, infelizmente para outros, né? No caso das duas campanhas. Mas eu estou vendo o Lula mais calado, mas a dele, né? Nós estamos com essa ebulição de notícias sobre o ex-ministro e tudo, e ele não se coloca. Por quê? Porque ele não pode apontar o dedo contra a corrupção, né? Ele não tem como falar a respeito disso. Fica muito difícil para ele se posicionar. Então é melhor ficar calado. E como essa batalha está muito acirrada, como a gente comentou há algumas semanas atrás, é uma batalha de rejeições. O que ele está precisando agora, e isso as campanhas tem que ser inteligente nesse sentido, a dele está sendo, tem que se preservar, porque a rejeição dele está diminuindo. Os índices de intenção de voto não mudaram muito do final de maio para cá, mas o de rejeição mudou. O dele diminuiu mais um pouquinho, está em torno de 35%. Né? Então, se ele se coloca aí, se ele se manifesta a respeito e faz alguma colocação que possa retornar para ele, a história, né? Eu aponto um dedo e os outros 4 estão para mim. No caso deles, isso é mais do que real. Então, ele abre uma porta, ele vai acusar o presidente, o governo, e vai voltar para ele. Então, ele acaba fazendo fogo amigo. Não é possível que ele faça. Então, eu estou sentindo a campanha dele mais calada, mais interna, naquelas reuniões menores, né? Conversando mais com os seus apoiadores e se dedicando um pouco mais a essa parte estratégica da campanha, para evitar esse embate direto. Porque, né, usando uma expressão bem popular, eles têm um teto de vidro, não conseguem se colocar nesse momento como anticorrupção. Agora, ainda sobre essa questão, né, de como esse xadrez político está se desenhando para esse ano, muito se discutiu a questão de o Lula não ganhar no primeiro turno. Ele considera, seria um fator de preocupação para ele? Porque geralmente, assim, todo mundo estava desenhando para segundo turno Lula e Bolsonaro. Ok. Só que, para quem que seriam, por exemplo, iriam os 10% do Ciro ali do terceiro colocado, né? Que a gente sabe que deve andar ali, né? Enfim, deve ter seus 10% igual ele tem geralmente. Tem ali o Janones, tem a própria Simone Tebet. Então, você acredita que o Lula ficaria mais preocupado se não ganhar num primeiro turno? Conforme as coisas estão desenhando, seria como se fosse um fracasso, porque as pesquisas estão dando ele aí com quase 20 pontos de vantagem em relação ao presidente Jair Bolsonaro e as polêmicas cada vez mais aumentando para o atual presidente da República? Na verdade, não. Eu acredito que eles sabem que essa é uma campanha difícil, é uma queda de braço, literalmente, né? Os números estão muito próximos. As intenções de votos não estão flutuando, não está havendo um movimento de sangria de votos, né? É claro que na última pesquisa ainda não deu para ver a repercussão desse caso do ex-ministro, né? A gente não sabe se os últimos acontecimentos tiveram algum impacto, mas, por exemplo, com relação à questão das 2 mortes, né, do indigenista e do jornalista britânico, essa pesquisa já pegou esse período, mas não houve um impacto muito grande nisso. Então, o que isso nos mostra? Os números estão mostrando o quê? Que as pessoas estão muito mais preocupadas com a situação econômica do país, muito mais preocupadas com a questão macro do que com esses pequenos acontecimentos, certo? Tanto que na pesquisa do Datafolha, um detalhamento do que as pessoas estão mais preocupadas, a corrupção só tem 10% de preocupação. As pessoas estão muito preocupadas, nesse momento, com a questão da inflação e a questão da economia. Então, está faltando essa conversa em nível macro, né? Qual deles dois vai trazer informação relevante para o eleitorado, para dizer o que nós vamos fazer de concreto para mudar esse quadro? Vocês não estão preocupadas, tanto que o Lula é visto como mais honesto do que o Bolsonaro, né? E infelizmente, né, todas as situações que aconteceram na última década, a gente não pode dizer que ele tem a imagem totalmente limpa, né, em relação a essa questão. Então, a preocupação
com a corrupção, 2018, a preocupação com a corrupção era, se eu não me engano, o segundo em importância, né, na vida das pessoas. Então, aí sim, aquele discurso bolsonarista de contra a corrupção, de tirar os corruptos do poder, ele achou, sim, o terreno fértil. Só que agora o terreno fértil é para quem conseguir dar algum tipo de solução, né, para a economia, para a inflação, para o que as pessoas estão passando. A corrupção está muito lá atrás na preocupação dos brasileiros. Perfeito, Lídia. Muito obrigada mesmo, viu, Lídia, pela tua participação aqui conosco, por trazer aqui seu ponto de vista, é muito importante. Agradeço muito a participação, já fica aqui o convite para próximas oportunidades. Muito obrigada, é um prazer participar e conversar com vocês. Boa tarde.